Ensino de História na Contemporaneidade, a década de 1990 e as políticas de Estado para a educação. Olá, nesta aula nós vamos discutir um pouco sobre a década de 90 e as propostas de Estado para a educação no Brasil. Para tanto, nós vamos ter que voltar algumas décadas para compreender por que na década de 90 há um predomínio das ideias neoliberais na área educacional. Logo após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos encontrar duas correntes interpretativas em relação à economia. Uma corrente ligada às ideias de Keynes, que defendia a intervenção direta do Estado na economia, seja promovendo a construção civil com obras públicas, seja através da proteção e manutenção de algumas áreas prioritárias como a saúde, a educação, o direito previdenciário e os direitos dos trabalhadores. Esse modelo de Estado vai perdurar da Segunda Guerra Mundial, até o final da Segunda Guerra Mundial, até 1973. Ao mesmo tempo, há outra linha interpretativa que se desenvolve, que é a neoliberal. Os neoliberais defendiam a pouca intervenção do Estado na economia. A economia, o mercado, teria suas próprias leis que regulariam o mercado, os preços, os salários, não haveria necessidade do Estado interventor. Ao mesmo tempo, se compreendia que o Estado deveria se tornar cada vez mais leve, com menos atribuições na área de saúde e educação, que é uma das áreas que nós vamos tratar aqui, que é a educação. Pois bem, até 1973, os neoliberais não tinham colocado em prática nenhum dos seus ideários aí sobre a economia. Em 1973 vai acontecer a crise do petróleo. É esse momento que a Organização dos Países Produtores do Petróleo, a OPEP, vai se organizar para controlar o preço do barril do petróleo. O petróleo é fundamental para a produção e para o transporte, levando aumento também de outras mercadorias. Isso vai provocar uma crise nos países ocidentais. Sendo assim, as ideias neoliberais tomam força, né? Nós vamos ver aqui que as primeiras experiências neoliberais nos governos, do governo Pinochet de 73 a 1990 no Chile, depois Thatcher na Inglaterra de 79 a 90 e Reagan de 81 a 89 nos Estados Unidos. Nesse contexto, também do pós-guerra, foram criados, na Conferência de Bretton Woods, o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Internacional para o Desenvolvimento e Reconstrução, o BIRD. São duas agências internacionais responsáveis para financiamentos de projetos em vários países. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a grande preocupação era o apoio e reconstrução dos países do Ocidente que estavam envolvidos na guerra. Durante a década de 70, há uma mudança de norte do FMI e do BIRD no sentido de atender o chamado terceiro mundo, países em desenvolvimento, financiando projetos para esses países. Após a crise de 73 e o aprofundamento da crise econômica, sobretudo na América Latina na década de 80, que alguns especialistas chamam de década perdida, no caso dos países latino-americanos, justamente pela grande crise econômica e o aumento da dívida externa e da inflação, o FMI e o BIRD vão mudar a política em relação a esses países, adotando a agenda do Consenso de Washington. Veja, no caso do Brasil, desde 1946, há uma relação com o BIRD, com o financiamento do projeto da Escola Técnica de Curitiba, no governo Gaspar Dutra. Mas na década de 80, a tônica do FMI e do BIRD mudou no sentido de adotar a agência do Consenso de Washington. A tese de Hayek, que era: as políticas sociais conduzem à escravidão e a liberdade do mercado à prosperidade. Então, começou-se toda uma crítica à interferência do Estado em algumas áreas, como a saúde e a educação. A prioridade passa a ser, justamente, tornar o Estado mais leve possível e mais acessível aos mercados financeiros. Mesários, um especialista
sobre o capitalismo nesse período vai dizer que o capitalismo nesse período esgota a sua capacidade civilizatória e começa a retirar todos os direitos adquiridos durante o estado do bem-estar social. Então, todos os direitos começam a ser entendidos como ônus para o Estado. Bauman, ao comentar sobre a questão do Estado e a globalização, vai mencionar que o Estado, cada vez mais no processo de globalização, perde a sua autonomia e a sua autodeterminação. O Estado apenas tem que proteger os mais vulneráveis das ações do mercado. Na década de 80, no âmbito educacional aqui no Brasil, então nós vamos viver essa dualidade, uma dualidade representada pela crise econômica e pelos rigores do Consenso de Washington, do FMI, sobre esses países latino-americanos e, no caso, também o Brasil, e o processo de redemocratização que o Brasil estava passando. A euforia da participação, de participar de uma nova Assembleia Constituinte, da abertura política e de novas propostas nas quais movimentos sociais, sindicatos, uma série de agentes participaram ativamente. No caso da educação, é um período que há um retorno da disciplina de história. Estudos sociais passa a ser extinta, essa disciplina, e história e geografia retornam nos currículos escolares. No caso de história, vão ter duas propostas emblemáticas nesse período, a proposta de São Paulo e a proposta de Minas Gerais. A proposta de São Paulo era pautada pelos eixos temáticos, questionando a disciplina escolar de história até então, que geralmente era uma história linear e não por temas. De qualquer forma, essa discussão curricular de São Paulo ficou encastelada entre os professores universitários e demorou para se efetivar, o que tornou ela impossível de aplicação. As editoras e os professores de primeiro e segundo grau começaram a trabalhar a disciplina de história sem a proposta curricular. Outra proposta mencionada emblemática é a proposta de Minas Gerais, que tinha uma evidente referência marxista, dando origem, inclusive, ao livro Construindo a História, de Adhemar Marques, Flávio Beruti e Ricardo Faria. Os autores vão usar a evolução dos modos de produção. Então, Guimarães, por exemplo, ao mencionar essa coleção e a proposta de Minas Gerais, fala que é um avanço em termos da história linear tradicional, mas não deixa de ser uma história linear da evolução dos modos de produção. Então, era um marxismo ainda mecanicista e evolucionista. Nesse sentido, Guimarães ela também vai mencionar quais eram as correntes mais recorrentes aí no ensino de história no período. Ela vai falar a história tradicional, que já tinha aí, digamos, uma longa história na história da disciplina escolar de história, a marxista e a nova história francesa. Na década de 90, nós assistimos aí algumas mudanças na área educacional justamente no governo Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 2003. Algumas das medidas muito importantes, que vão ter associação com interesses internacionais neoliberais, é a aprovação da LDB, na Lei 9.394 de 1996, e os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Ambos, tanto a LDB como os PCNs, vão ter influência aí da Conferência Mundial de Educação de Qualidade para Todos, e Janten, na Tailândia, em 1990, financiada pela Unesco, Unicef e pelo BIRD. Ali há uma noção de educação que concebia o conhecimento científico reduzido à escola de maneira fragmentada, mais técnica e menos humanista. Então, todas as políticas públicas brasileiras na década de 90 vão se espelhar na Conferência Mundial da Educação de Qualidade para Todos. E a preocupação, o enfoque é o saber e o fracasso escolar. De 93 a 96 vai ser criada uma Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, sobre a coordenação de Jacques Delors, que vai dar como síntese final o relatório Delors, que recomendava cooperação e a solidariedade de enfrentar tensões diante do mundo globalizado. 95, o BIRD vai publicar o documento Prioridades e Estratégias para a Educação,
né? E todas as políticas do Brasil, LDB, PCN, todas as medidas do Conselho Nacional de Educação e do Plano Nacional de Educação vão visar os objetivos que estão no relatório e nas orientações do Banco Mundial. Quais eram as orientações? Como a ideia era justamente diminuir o ônus da educação para o Estado, era escolher prioridades no âmbito educacional. A prioridade não seria mais o ensino médio e o ensino superior, mas o ensino fundamental. Para isso foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, o Fundef, e nesse período Fernando Henrique ele vai ter muita colaboração do Legislativo, então vai aprovar várias questões relativas a essa política, vai convocar parcerias com o empresariado e com a comunidade, como por exemplo Escola da Família e Amigos da Escola, e vai instituir os PCNs como um currículo comum, para depois estipular exames para verificação das metas estabelecidas nos PCNs. Tais medidas diminuíram o direito à educação, justamente que você vai frisar mais, vai investir mais na educação, no ensino fundamental e não no médio e no superior. E também atribuiu programas curriculares para as redes estaduais e municipais, a partir não dos conteúdos, mas de habilidades e competências. E o Banco Mundial, o BIRD, ele vai fiscalizar a eficiência dessa política a partir de seguintes critérios. A produção de material didático, de livros didáticos a partir dos PCNs. Veja, os PCNs eram só orientações curriculares, não eram obrigatórios, mas de uma certa forma, como você atrela a questão do financiamento dos exames externos e a produção de material didático aos PCNs, ele acaba se tornando uma referência muito importante. Capacitar docentes de rede estadual a realizar processos avaliatórios. Realizar a instalação de equipamentos escolares por pessoas capacitadas. Nesse item, no governo Fernando Henrique, há uma reforma no ensino médio, na qual a escola que optasse em fazer a reforma sugerida recebia equipamentos de informática, por exemplo. Era uma forma também de convencimento das escolas a aderirem à proposta do governo. Monitorar o desempenho dos alunos por meio de avaliações permanentes, como, por exemplo, o Enem. Concluindo essa aula, então, sobre as políticas públicas na década de 90, nós temos que lembrar que as políticas públicas educacionais voltam-se para um caráter neoliberal justamente por causa da crise do petróleo de 1973, que vai ter desdobramentos na política educacional na década de 90, com o predomínio do neoliberalismo. Isso fica visível na aplicação do relatório Delors nas políticas como a LDB, o PNE e o PCN. Bons estudos!